E já pegando o gancho, então, nessa tua fala, a gente queria entender um pouquinho, já que a gente está no curso de produção de áudio e vídeo, né? Quais são as tuas propostas voltadas para esse lado do audiovisual, né? Porque a gente, assim, a arte sofre muito, né? Então, a gente já teve vários cortes aí antigamente e agora a gente quer entender um pouquinho como é que a gente pode melhorar essa questão, porque assim, quando a gente fala de cinema brasileiro, né, a gente enfrenta muita luta, até de espaços em salas de exibição. Como é que você enxerga esse cenário, né, do audiovisual e o que você pretende fazer para que a gente consiga conquistar mais espaço aí? Eu aprendi nessa escola e nesse curso a respeitar o cinema brasileiro, a conhecer o que é o cinema brasileiro de fato. Principalmente na área do documentário, que foi a área que eu mais gostava na época. E, felizmente, esse ano, graças ao sucesso de Ainda Estou Aqui, que trouxe o primeiro Oscar internacional, mais gente está olhando para o cinema Sim, brasileiro. Claro que a gente não precisa da validação de um Oscar para giganteza do cinema, da produção audiovisual que a gente tem aqui no nosso país, mas que bom que com isso, com esse reconhecimento, mais pessoas que antes não se interessavam, ou antes não conheciam, ou antes não tinham acesso, passaram a ter. A gente teve um avanço nos últimos anos, que foi a criação da cota de tela do cinema nacional. Então, você obrigar nas salas de cinema, que são sobretudo cinemas comerciais, a você ter um mínimo de produções nacionais. Só que a gente queria avançar, eu sou autor de um projeto de lei na Assembleia, tá. para você ter uma cota de tela do cinema nacional independente, porque essa é uma diferença também. É Sim, importante que você tenha um mínimo de filmes nacionais do cinema brasileiro nos cinemas, mas também é importante que você tenha um espaço para o cinema independente. Porque a gente sabe que as grandes produtoras, Globo Filmes, assim por diante, têm uma estrutura, têm uma condição, têm financiamento. E a gente sabe que você tem muitos fazedores de audiovisual, produtores de audiovisual do cinema independente, produzindo coisas formidáveis, que às vezes não tem essa mesma estrutura, não tem uma distribuidora para colocar no cinema, não tem espaço, e muito disso é perdido. Né? sim. O cinema de guerrilha, que a gente chama. Então, a gente, com esse projeto, tem o objetivo de passar a ter essa obrigação também nos cinemas, para ser incluído os cinemas independentes, para a gente poder dar mais visibilidade, que eu acho que é muito importante. Mas, para além disso, a gente hoje vive um momento delicado aqui no estado de São Paulo, em específico, em que você tem um desmonte de algumas de políticas culturais muito importantes, de editais muito importantes. Hoje, boa parte da produção cultural no Brasil depende do edital público, não é? Tem isso. Vários editais que existem, ou que existiram, que quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com multimídia, quem trabalha com artes em geral, depende desses editais para poder financiar os seus projetos. Ao mesmo tempo, a gente tem tido algumas restrições de editais, né, por conta do corte de verbas, dificuldade para se acessar esse recurso. E a gente está combatendo isso também. A gente acha que você precisa Sim. garantir um recurso adequado para a área da cultura e, sobretudo, para esses editais que a gente sabe que eles são muito importantes para sustentar, financiar a nossa indústria cultural. Sim, tudo isso, né? É bastante coisa. Muita coisa. A gente tem um projeto que é muito interessante para vocês, que eu acho um absurdo que o Centro Paula Souza não tenha política de permanência estudantil. Política de permanência estudantil que a gente chama são as políticas, tanto as ETECs quanto FATECs, que são as políticas para você garantir que depois que você passa pelo vestibular ou pelo vestibulinho, Tá. você consiga permanecer no seu curso. Sim. Então, o próprio lanche que vocês falaram é uma política de permanência porque você precisa comer para poder fazer sua aula, né? Mas principalmente quem vai fazer faculdade que você tem FATECs que não tem refeitório, ou que não tem, nenhuma FATEC tem moradia estudantil, mesmo as bolsas. Então, a gente tem esse projeto para que no sistema do Centro Paula Souza, ETECs, FATECs, você passe a ter políticas de permanência estudantil de fato, integrais. Então, que Sim. você tenha obrigatoriamente em toda ETEC, em toda FATEC, você tenha uma política de alimentação, que você tenha política de auxílio socioeconômico para quem precisa de um auxílio para poder se manter no curso, que você tenha política de moradia estudantil para quem vem de uma outra cidade, como é o seu caso, por exemplo, alguém que se muda de uma cidade para fazer sua faculdade ou para fazer seu curso técnico e não tem um lugar para ficar. Não é? Então, se a USP, a Unesp, a Unicamp tem, Porque as FATECs por não que as podem ter. FATECs não podem ter? É verdade. Isso é uma realidade muito, muito forte ainda, na verdade, né? Quando eu fiz jornalismo, tinha estudantes que realmente vinham do interior, às vezes iam e voltavam todos os dias, inventando o quê? 2, 3 horas, né, de trânsito.
e alguns que tinham que lutar, pegar realmente uma bolsa permanência, um auxílio para conseguir morar na cidade, no caso Belém, né, que era onde tinha a universidade, para não ficar nesse jogo de vai e vem, né? Eu me mudei para uma cidade que fica a 400 quilômetros daqui. Nossa. Muito distante. E eu dependi, durante os meus 4 anos de faculdade, de políticas de permanência estudantil, das mais variadas. Desde as políticas de moradia até as políticas de auxílio socioeconômico. Essa é uma realidade de muitos estudantes. E que bom que agora as nossas universidades, principalmente por conta do sistema de cotas, mas não só, estão se tornando mais populares e, consequentemente, tem mais demanda. Eu acho um absurdo quando eu visito uma FATEC ou uma ETEC, você não tem um refeitório, um lugar onde as pessoas possam comer, muito menos uma moradia, muito menos uma bolsa para você poder concluir sua graduação. Então, acho que esse é um tema muito importante que a gente está querendo enfrentar, e a gente sabe que isso, para poder se implementar isso, você tem que aumentar o orçamento do Centro Paula Souza, que é muito abaixo do necessário, desde a época que eu estudava, e agora, quando eu era estudante, eu lutava no movimento estudantil para a gente poder aumentar esse recurso. Agora, como deputado, a gente luta, a mesma luta lá na Assembleia Legislativa, para poder aumentar o recurso da ETEC, das FATECs e das nossas universidades. Maravilha.